Olá pessoal, nas últimas semanas minha caixa de correio eletrônico literalmente se encheu de e-mails com um pedido, o de falar sobre Jonathan Galindo. Parece que este personagem perturbador também chegou na Itália, mas, dando uma olhada em outros canais do YouTube e lendo notícias espalhadas pela internet, pude perceber que existe uma grande confusão sobre quem ele realmente é, mas principalmente sobre sua origem. Vocês sabem bem que eu gosto de investigar a fundo os temas que trato. Então, neste vídeo, vou contar tudo o que há para saber sobre ele e o que ninguém até agora lhe contou. Portanto, Jonathan Galindo, no que nunca te contaram. Antes de começar, quero esclarecer uma coisa. Tratarei deste tema da maneira mais neutra possível, evitando jogar a carta do medo. Acredito que até este momento isso já foi feito demais, como aconteceu na sua época quando se falou de Momo. O problema de Momo foi justamente esse, exagerar uma lenda, até chegar a uma verdadeira preocupação que invadiu as redes sociais e chegou até mesmo aos pais preocupados com o destino de seus pequenos. Jonathan Galindo está tomando o mesmo rumo, e dentro do possível tentarei parar este mecanismo diabólico. E agora que fiz a introdução mais importante, chegou a hora de contar a sua história. Começamos dando uma olhada no que se diz atualmente sobre este personagem. Ele se apresenta como um homem com características animalescas, que lembram as do famoso Goofy ou Pateta para nós brasileiros. E é justamente essa sua conexão com um personagem de fantasia, inofensivo e divertido que acaba se tornando ainda mais perturbador. Pelo que se diz, Jonathan Galindo representaria um perigo principalmente para as crianças, com as quais entraria em contato em plataformas como TikTok, fazendo perguntas para roubar suas informações pessoais. A lenda urbana também diz que quem não atender aos pedidos de Jonathan seria levado a participar de um desafio com um final trágico para os participantes. Não sei porquê, mas esse ponto me lembra muito a Blue Way, não acho? Na verdade, o único perigo real associado a este personagem não teria nada a ver com desafios amaldiçoados na web, mas com a possibilidade de ter dados sensíveis realmente roubados. E, como se sabe, as suas informações pessoais na internet valem ouro para quem consegue obtê-las e podem ser usadas também para fins fraudulentos. Portanto, segure-as bem, ok? No entanto, a pergunta que surge é: de onde teria vindo este homem assustador? Corujas? E é aqui que a situação começa a se complicar. Em 2017, apareceu no Facebook um perfil com o nome de Jonathan Galindo. Suas fotos eram as do assustador homem coruja. Desde o início, Jonathan se tornou protagonista de uma lenda urbana. Segundo se dizia, ele era um homem de 30 anos sofrendo de uma grave doença mental e uma deformação facial. Isso o obrigava a usar a máscara pela qual ficou famoso. Dizia-se que Galindo era um personagem extremamente perigoso e que em várias ocasiões ele havia seguido alguns de seus seguidores até suas casas para vigiá-los ou assustá-los. Além disso, suas vítimas preferidas eram mulheres e crianças. Mas como você pode imaginar, era simplesmente um creepypasta, uma história inventada. No entanto, para a maioria dos usuários da internet, o Homem Goofy nasceu justamente a partir daquele perfil. Mas não era assim. Na verdade, as fotografias daquele personagem estranho circulavam na internet há muitos mais anos. Desde 2013, para ser exato, quando foram tornadas públicas por um homem que na web era conhecido pelo nome de Dasky Sam ou Sammy Catnipnik. Os conteúdos propostos por Dasky Sam nas redes sociais são bastante controversos. Não vou ficar aqui dando muitas informações sobre eles, porque acabaria entrando em um território um pouco delicado, que certamente não é adequado para todos os tipos de público. O que posso dizer é que o personagem do Goofy humano foi criado por Dasky Sam para satisfazer seu próprio gosto pessoal, um fetiche para ser claro. E como Goofy,
Muitos outros personagens semelhantes surgiram naqueles anos, todos elaborados nos mínimos detalhes, mas com características bastante perturbadoras. Portanto, as fotos do perfil de Jonathan Galindo foram simplesmente roubadas das redes sociais de Dusk Sam para definir o personagem principal do creepypasta de 2017. O que vocês devem estar pensando, no entanto, se acompanharam o caso anteriormente, é que tudo o que eu contei até agora não é absolutamente uma novidade. Outros canais no YouTube já falaram sobre isso antes de mim. No entanto, há uma informação que ninguém conseguiu fornecer até agora. Porque a pergunta mais importante é: se esse personagem existe na web há tantos anos, por que só se tornou viral agora? Quem o trouxe de volta aos holofotes quando se supunha que já tinha sido esquecido? E é aqui que precisamos nos reconectar a outro influenciador. Uma personagem que na Itália não é conhecida, mas que na América Latina e na Espanha é muito famosa. Seu nome é Carlos Nave. Carlos é um rapaz como todos os outros, bonito, jovem, na moda e com um desejo, o de se tornar uma personalidade nas redes sociais. O mesmo sonho que muitos rapazes e moças da sua idade têm. O problema é que a enorme concorrência torna muito difícil obter visibilidade. No entanto, atualmente sua conta é seguida por mais de 1.700.000 pessoas, um número realmente impressionante. E como ele conseguiu chamar a atenção de um público tão vasto? Bem, graças a uma ideia fantástica. Através das histórias de sua conta no Instagram, cerca de 1 ano atrás, Carlos começou a contar uma história paranormal que teria sua família como protagonista. Neste conto de fantasia, porque está claro que é simplesmente uma história inventada, acontecem realmente de todas as cores. Aparições de presenças aterrorizantes em sua casa, eventos estranhos que não parecem ter uma explicação lógica, e, naturalmente, o aparecimento em sua casa de personagens inquietantes. Adivinhe quem apareceria em um dos últimos episódios de sua história paranormal? Isso mesmo, o tão temido UFO humano. Carlos inseriu este personagem que não é aquele original, claramente, mas apenas uma cópia, até mesmo de baixa qualidade, se quisermos dizer tudo, em uma história que é seguida por muitas pessoas, deve ser mantido. História que Jonathan Galindo, em 2017, ficou muito famoso na web, principalmente na América Latina e na Espanha. Então, depois de reconhecer na história de Carlos a coruja humana, muitos começaram a compartilhar em suas redes sociais as fotografias tiradas das histórias do garoto onde ele aparecia. E depois o poder da internet fez o resto. Essas imagens começaram a se tornar virais, trazendo novamente à tona a lenda Rigalindo, aquela que aterrorizou um número impressionante de pessoas alguns anos atrás. E incrivelmente essa história chegou até na Itália. Agora podemos reconstruir juntos a cronologia dos fatos. Em 2012, Dusk Sam ou Samicat, Nepenic cria o personagem exclusivamente para seu próprio gosto pessoal. Sua intenção não é absolutamente a de criar um personagem perigoso, mesmo que todas as suas criações sejam caracterizadas por um certo gosto pelo macabro. Em 2017 foi criado o perfil de Jonathan Galindo, que usa as fotografias de Dusk Sam para se tornar o protagonista de uma espécie de creepypasta. É nessa ocasião que ele recebe o nome de Goofy Humano. Em 2020, Carlos Nami traz o personagem Goofy Humano de volta aos holofotes, incluindo-o em uma de suas histórias que fazem parte da história paranormal que ele está contando no Instagram. Por último, a grande popularidade do personagem inspira usuários anônimos na web a usar a figura para realizar uma atividade de phishing não muito clara através de plataformas como TikTok e propondo o que foi feito na época com o Momo no WhatsApp. E essa, rapazes, é a história completa de Jonathan Galindo e a verdade sobre esse novo fenômeno viral. Como sempre, temos que nos perguntar por que algo aparentemente tolo se espalha tão rapidamente na internet. Bem, se pensarmos, todos os elementos estão lá. Um personagem estranho com características físicas perturbadoras, uma lenda urbana que o torna diabólico ou amaldiçoado
e a ideia de que representa um verdadeiro perigo. Todos os elementos que na web atraem a atenção tanto de crianças quanto de pessoas mais velhas que querem saber mais, apenas por curiosidade. No entanto, neste caso, não demorou muito para que a verdade viesse à tona. Quase todos entenderam desde o início que Jonathan Galindo não é a coruja original e conseguiram relacioná-lo com Daski-san. Apesar disso, a intervenção de Carlos Nami no caso é conhecida apenas na Espanha e na América Latina, onde Carlos é um influenciador muito conhecido, principalmente no Instagram. Mas na Itália, a informação chegou até nós pela metade. Então, o que vocês acham, pessoal? Jonathan Galindo realmente terá a capacidade de alcançar a popularidade de Momo? Ou é um daqueles fenômenos sobre os quais não ouviremos mais falar em pouco tempo? Deixe-me saber a sua opinião em um comentário.